Fala pessoal, tudo bem? Sou o Bruno Ângelo, Ministério Lugar de Origem, passando aqui para deixar uma palavra do Senhor. Mas antes de lermos a palavra, curta, compartilhe, vamos espalhar a palavra de Deus até os confins da terra. Hoje nós vamos ler Lucas 5:27, o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse: Siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Obediência, né? Obedecer é melhor que sacrificar. Jesus passa ali e vê Levi, uma pessoa que não era muito aceita na época, não era de bom grado para as pessoas, porque ele era do lado, né, dos reis lá da época, cobrador de impostos. E Jesus passa, chama, ele larga tudo e vai seguir Jesus. E ainda dá, né, um jantar, um grande banquete, aqui não fala, um grande banquete a Jesus. E as pessoas que se dizem mais sabidas, que se dizem mais inteligentes, que conhecem mais, criticam Jesus, criticam, né, aquela situação, porque não sabia quem que era a pessoa que estava oferecendo o banquete. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Alguém vai fazer alguma coisa, nós criticamos alguma pessoa, nós assistimos uma reportagem de alguma pessoa na televisão, criticamos a pessoa como se nós não pecássemos, como se nós não estivéssemos sujeitos ao erro. A palavra de Deus fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Né? Então, todos nós somos pecadores. E Jesus, no final, vem falar: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? São os doentes que precisam de médicos. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Eu quero criticar, eu quero falar que está errado, mas eu não quero procurar a cura, eu não quero dar um remédio, que é Jesus, a essas pessoas que estão doentes. Eu gosto de criticar, mas não quero dar o remédio. Quantas vezes eu vejo alguma coisa e o que eu vejo, eu critico? Quantas vezes eu vejo uma situação e em vez de orar, eu critico? Então, assim, Jesus nos chama para pregar as boas novas, e as boas novas da salvação, que ele veio e morreu por nós. Jesus padeceu tudo ali na cruz, naquele momento ali, para trazer a salvação. E nós muitas vezes criticamos uma pessoa que está batendo de porta em porta para pregar o evangelho. Muitas vezes nós criticamos os evangelistas que vão para o sinal, vão para o hospital, para que seja para onde. Muitas vezes nós criticamos um irmão que se levanta para fazer um evento, para arrecadar alimentos, para doar. E nós esquecemos do chamado de Jesus.
Jesus passou e chamou Levi. Levi larga tudo. Relativamente tinha um bom salário, relativamente tinha uma vida mais, vamos falar, estável. Mas ele não pensou duas vezes. Levantou, foi e foi pregar as boas novas com Jesus. Foi fazer parte do ministério de Jesus. Então que nós, nessa caminhada, em vez de criticar, que nós possamos orar, possamos ajudar, possamos trazer, levar a palavra de Deus. Muitas vezes nós esquecemos do nosso chamado, e o nosso chamado vem de Deus. Não é aquilo que às vezes você precisa passar por N ministérios. Às vezes você precisa passar por diversos lugares. E o único lugar que a maioria não quer passar é no ministério vamos falar assim, dos levíticos. Muita gente não entende mais a tribo de Levi, né? Até por situação, estou falando do chamado de Levi. A tribo de Levi era aquela tribo que cuidava do templo. Era aquela tribo que preparava o templo. Então era aquela tribo que não tinha, né? Mas nos nossos dias de hoje, que lavava os banheiros. Era aquela tribo que limpava as vasilhas para o sacrifício. E hoje nós não queremos esse ministério. Nós não queremos esse chamado na nossa vida. Nós queremos estar ali aparecendo. Queremos estar ali à frente de um microfone. E muitas vezes esquecemos que também temos o chamado nos bastidores, que ali cuidar, ajudar, preparar aquele momento, né? Como os diáconos fazem, o momento da ceia que eles preparam. Então, que nós possamos entender o nosso chamado. Quando eu me conheço, eu entendo o meu chamado. E quando eu sei o que eu quero, eu vou cumprir o ID. E eu não vou julgar, eu não vou falar mal, e nós pensamos que o ministério do outro é melhor que o nosso. Não, cada pessoa tem o seu chamado, o seu ministério. Então, que nós possamos pregar a palavra do Senhor, que nós possamos louvar ao Senhor, que nós possamos ensinar. Cada um tem o seu chamado. Então, que nós possamos ser obediente igual Levi. Se Jesus te chamou, seja obediente. Se Deus te chamou para Ele, seja obediente. Não seja de dura serviço. Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Porque a seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Mas quando nós entendemos o nosso chamado, cumprimos o nosso chamado com alegria. Então, deixo essa palavra, busca o seu chamado, pede ao Senhor direção do seu chamado e que nós possamos levar a palavra do Senhor até os confins da terra. Deus abençoe, até a próxima.